A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um podcast, A Ele a Glória. Eu sou Dulce Maria e estaremos aqui por alguns minutos falando com um convidado hoje muito mais do que especial. Olha a minha alegria, hein? Olha a minha cara de alegria, de fato, porque não é fácil. A gente tem que ver a agenda dele. Bom, eu quero que ele mesmo se apresente, você vai ver agora quem é, né? E nós vamos estar num bate-papo muito gostoso aqui, edificante, porque é uma pessoa que eu admiro muito, né? E aprendi a amar esta pessoa do jeito que ele é, né? Este é o padre, para mim, não sei para você, mas para mim ele é padre Renatinho, padre Renato Redson, e ele mesmo vai se apresentar. Sua bênção, padre. Deus abençoe, Dulce. O primeiro podcast da nossa vida, a gente nunca esquece, hein? Esse aqui vai ficar no coração. Vai, padre. Como um marco mais do que especial da graça de Deus. Te parabenizo, viu? Amém, por padre. Essa frente maravilhosa de evangelização aqui. E já estava ansioso para a gente sentar nesse banco. É a sua casa, não é? Eita, é verdade. Você também já fez parte da rádio aqui um tempo? Isso, estive já mesmo assim, batendo o cartão certinho. Sim. Hoje até em outras coisas, mas não podemos perder a tua essa agenda nossa comunhão tá aqui na hoje, obra. Um grande colaborador da obra Evangelizar é preciso, dentro da TV Evangelizar especialmente, mas nós somos um grande sistema de comunicação, padre. Exatamente, dentro um verdadeiro milagre, não é? Andamos aqui por esses corredores e vemos e nos maravilhamos com as estruturas. Quando ouvimos, você sabe, Dulce, os nossos irmãos até mais antigos, eles ainda vão nos contando, né, dos pontos de milagre, de expansão. Eu, de 2020 para cá, já vejo o quanto que nós avançamos. É verdade, e padre. assim, então, tudo vai acontecer e vai ser como Deus quer. Meu irmão, sei que você, minha irmã, você está ansiosa para saber um pouquinho mais dele. Eu sei que você já assiste na TV Evangelizar, presidindo as Santas Missas aqui no Santuário, programa Eu Tenho Fé, de segunda a sexta, das 23 horas até 1 da manhã. Padre Renatinho marca a presença sempre na TV Evangelizar. Mas é isso que a gente conhece do Padre Renatinho, né? Não. Aqui tem o podcast e agora aqui é a mesa da misericórdia. Aqui é o tribunal da misericórdia. Que é isso, meu irmão. Você vai ver quanto vai ser gostoso a gente conhecer um pouco mais deste homem de Deus, deste servo de Deus, ungido por Deus, escolhido para também ser um grande colaborador da obra Evangelizar é Preciso, ao lado do padre Reginaldo Manzotti. Podcast A Ele a Glória, padre Renatinho. Esse nome quem escolheu foi Marcelo Medeiros, né? Diretor-geral da Rádio Evangelizar. Para mim, uma graça de Deus, né? Pela misericórdia do Senhor que a gente está aqui. Uma pobre leiga, mãe de família, esposa, mas enfim, estou aqui sempre a serviço do reino de Deus. Hoje você está aqui com o meu convidado e queremos te conhecer um pouco mais, padre. Filho de quem, padre Renato Redson? Eita, padre Renato Redson da Silva Ferreira, filho da senhora Dona Maria Neuza da Silva Ferreira, que agora aqui me acompanha, que vibra esse ministério junto comigo, uma mãe, graças a Deus, daquelas que merece toda a honra, o reconhecimento por uma criação, por um legado, por um caráter e por uma fé que imprimiu no meu ministério até hoje. Eu trago meu pai, Dulce, Adelso Fernando Ferreira, ele também, né, dono de todo um papel tão importantíssimo para a minha vida. E meu pai, em 2002, ele partiu e até trago, né, uma marca vocacional tão maravilhosa da morte, da partida do meu pai. Eu já estava até nos encontros, já em vias de começar encontros vocacionais, já todo atirado para ser padre no ano de 2002. Meu pai, ele viveu 3 meses naquele estágio até de entrar para a fila para um transplante cardíaco, porque fez uma safena que depois de alguns anos não mais atendia. Ele ali naquele processo lento e gradativo de remédios, de vitaminas e de fortalecimento das artérias do coração para um transplante, meu pai teve um infarto. Só que é o seguinte, ele em casa, o ministro trouxe a Sagrada Eucaristia para ele, o meu pai comungou e ele deitou na mesa e morreu.
A última palavra do meu pai foi amém para a Eucaristia. Nossa, Padre. Eu estava do lado, eu e minha mãe, naquela noite. E naquele dia, por mais que pareça uma coisa tão diferente da outra, mas naquele dia que eu perdi o meu pai, me vinha ao coração aquela canção que a gente sempre canta, né? Amar-te mais que aos mais queridos, Sim, né? Aquela grande canção, Amar-te mais. Naquele dia eu disse, Senhor, então eu vou dar a minha vida pelo Senhor, mais e mais. Já estava, né, em todo um processo de inclinação para isso. Quantos anos, mais ou menos, você tinha? Eu tinha 16 anos. Já estava aí. Com 18, né, 2 anos depois, nos encontros do seminário, terminando o ensino médio. Já fazia parte da renovação com 16 anos? Já fazia. Ia para os grupos de oração, já? Minha conversão se deu, eu tinha em vista 9 para 10 anos de idade. Meu Deus, Padre, nossa. Minha família toda, nós éramos espíritas. Todos nós. Um espiritismo, porque o espiritismo, né, é uma seita que traz várias maneiras de se comportar. Nós éramos uma fraternidade espírita de família, que veio da minha bisavó, que eu nem cheguei a conhecer. Conheci a minha tia-avó, que dirigia lá toda a vida do nosso centro. Nós morávamos até em uma espécie de chácara fechada, só com as nossas famílias, numa fraternidade espírita. Como não é um espiritismo destes de estudo, né? Desse ligado a estudo, a algo assim mais de conhecimento. Não, era uma coisa mesmo de uma seita com algo espiritualista ali que nós tínhamos junto de todo aquele modo de ver a comunicação com os mortos e tudo mais. E ali naquela vida eu fui plantado, eu e toda a minha família. Vivíamos como que recebendo, né, dos nossos antepassados aquele legado de continuar aqueles trabalhos. E não posso negar que uma série de valores e de verdades eu aprendi ali naquele meu início de infância. Nós éramos alguém que, dentro do que nós tínhamos como bem, nós fazíamos o bem o tempo inteiro para o próximo. A noção de caridade, embora tenha outro fundo e outro motivo no espiritismo, a caridade espírita tem outro viés e parte de outro princípio, mas na prática nós tínhamos um empenho de fazer tudo pelo próximo, o melhor possível. Isso tudo foi um legado ali de família, de cuidado. Mais ou menos por volta dos anos de 1995, meu irmão mais velho, eu sou o mais novo de 4 filhos. O meu irmão mais velho, ele então faz aqueles encontros que hoje a gente ainda tem, mas que naquela época você sabe muito bem que era assim, a sensação da evangelização nos tempos da igreja dos anos 90. O grande domingo da experiência de oração. As experiências de oração, não é? Meu Deus. Arrebatadoras. Arrebatadoras. O meu irmão faz um retiro desse, ele já adolescente, eu então lá na primeira infância. Ele faz uma experiência de oração na minha cidade, Itaperuna, Rio de Janeiro. Eu venho, né, do interior do Rio de Janeiro. Ele faz essa experiência e naquele dia o padre o procurou e disse para ele, olha, seja bem-vindo. Deus hoje chegou até o seu coração. Leia Deuteronômio 18 e veja, o Senhor condena a adivinhação, o Senhor condena a invocação dos mortos. Deus não quer que a gente viva dessa forma e dessa maneira. Existe a verdade do Evangelho que hoje está chegando no seu coração. E o meu irmão, incomodado por essa realidade, ele então se converte. E quase que assim, em termos de meses, embora com proporções diferentes de sintonia com isso, porque eu estava na primeira infância, eu começo, Dulce, não assim a conversão, porque o primeiro convertido lá em casa é meu irmão. Entendi. Mas eu começo a ir à missa lá no asilo do meu bairro, tinha um asilo com a missa sábado à tarde, com os meus coleguinhas de rua, criançada. Sim. Que começou a me levar. Piazada, como a gente fala assim. A piazada aqui do Paraná é assim. E eles então, você veja que
tinha um grupinho de oração que visitava as casas. Sim. E no final a gente tinha que fazer as preces. As crianças, né, das casas faziam as preces. Então a gente brincava no quintal Ai, que o delícia. tempo inteiro da depois... reunião e no final tinha que ir lá para fazer as preces. Veja como que, né? O mover de Deus. Que coisa mais linda e simples, padre. Exatamente. E ali, então, tudo foi se discorrendo. Aí, sim, a conversão do meu irmão, ela, então, aí, de fato, né? Até pela idade com que ele estava, todo o movimento. Verdade é que já no ano de 1995... O combinado lá em casa era o seguinte, olha, então vocês dois podem ir à missa, vocês dois estão aí com a igreja, ok, mas sábado à noite vocês têm que estar no centro aqui também. E a gente... Era a lei lá em casa, então poderiam participar. Do que fosse. E aí, no início do ano de 96, numa reunião do centro da minha família, as reuniões espíritas, não se sabe até hoje por que motivo, por que razão, né? Não se tem, assim, muito relato do porquê. A minha tia-avó, que dirigia os trabalhos da nossa fraternidade, num sábado como esse, tão simples, ela simplesmente disse, hoje é a nossa última reunião. Meu Deus, padre. Tudo está terminado. E ela falava, né, dessa revelação que a minha bisavó havia recebido, de conduzir aquilo tudo ali. Sim. E ela dizia, cumprimos a nossa missão, tudo está terminado. E então, novembro de 96, daquele ano, eu faço a primeira comunhão. Meu irmão já havia feito, já no final de 95, por ser novo, né? O tempo de preparação até menor, por ser mais velho, o tempo de preparação até menor. Natal de 1997, todo o restante da minha família fazendo a primeira comunhão. Minha mãe e meus demais irmãos, na época até um namorado da minha irmã. Que interessante isso. Isso. Marido da minha irmã mais velha fazendo a primeira comunhão. Meu pai, todos. E junto daquele grupo de médiuns que nós tínhamos, eu tive um tio que faleceu na Assembleia de Deus, então ele fez ainda um caminho de conversão para Cristo, né? Ainda que no ambiente protestante, mas morreu como membro da Assembleia de Deus. E todos os demais. Eu tive tias médiuns que eu vi, não é, sendo enterradas, sendo enterrada com a fitinha do apostolado da oração. Ai, que coisa mais linda isso. E essa minha tia-avó, Dulce, essa que presidia, né? A que falou. Essa que encerrou tudo. Ela passou quase 10 anos definhando num processo de um AVC que a tornou... que fez com que ela ficasse inconsciente, mas antes de ficar inconsciente, um padre muito santo da minha cidade, o padre Marcelo Nespoli, ele atendeu a confissão dela no hospital por mais de horas. Ali ela saiu daquela confissão, por umas semanas ela recebeu a Eucaristia no hospital e depois veio a perder a consciência, ficando quase 10 anos definhando num processo muito difícil. E ali acreditamos, né, com toda uma virada. Mas quando ela termina isso, ela diz aqui termina, ela ainda não estava com AVC, ela não tinha... Ela estava consciente quando se confessou. Estava consciente. Olha o mover de Deus das coisas. O mover de Deus. Numa circunstância já de hospital, mas plenamente consciente. Por 2 semanas recebeu a comunhão e a gente até muito animado ali com aquilo tudo. Depois, me parece que foi um segundo AVC ou um agravamento do primeiro, que foi só causando... esse transtorno. Eu, na verdade, de todos os filhos lá de casa, né, eu sou o 4º filho, eu fui o que menos recebeu toda essa influência do espiritismo. Por motivo, de estar ainda na primeira infância, mas por coisas sobrenaturais que eu creio que Deus já mostrava. Mas não temos dúvida agora. Não é? Você veja. Dulce, eu nasci no ano de 1986. Ninguém lá em casa, e até minha mãe e meus tios, avós, né, tios e tal, ninguém sabe explicar o porquê disso. No ano de 1996, estávamos no auge da vida lá do nosso espiritismo, lá do nosso esquema lá. No ano de 1996 veio uma revelação de que naquele ano nós tínhamos, você sabe, né, no Brasil acontece um sincretismo muito grande.
os espíritas se misturam muito com a prática da vivência católica, Sim, né? Eles sim. recebem, eles participam. E vice-versa, né? E vice-versa. Acontece muito essa Sim. mistura. E conosco era da mesma forma. Então, toda criança que nascia entre nós, ela era batizada na igreja e no santuário. Ela era crismada na igreja católica e também no santuário. Havia 2 ritos. No ano de 1986, no ano que eu nasci, veio uma revelação de que todas as crianças nascidas naquele ano Sim. só seriam batizadas na igreja católica. Eu não recebi Deus do céu. nenhum tipo de rito ligado ao que nós fazíamos ali. Só na Igreja Católica. Somente na igreja católica. De todos, meus irmãos todos estiveram lá, a parte também. É e eu uma não escolhida de Deus, de fato. tive naquele ano. E mais, Sim. como segunda marca tão especial, essas reuniões que eu digo de sábado à noite, eu me lembro até, e tenho essa cena muito presente, Dulce, eu podia dormir o dia inteiro, o dia inteiro num sábado. A minha irmã mais velha, ela ia para a reunião com um travesseirinho e com um colchãozinho, tipo um edredomzinho. Sim. Eu tinha um sono. Criança, 5, 6, 7, né? Com sim. 9 anos, tudo virou. Eu tinha um cantinho assim do lado de um corredor escuro. Sim. Eu deitava ali e eu dormia praticamente todo sábado e toda reunião. Nossa. Eu podia dormir o dia inteiro. Eu tinha um sono. E o que eu tenho no coração era Deus naquela hora me dizendo: dorme, dorme, dorme e fica aqui tranquilo. Eu estou cuidando de tudo. Não tenho Eu estou dúvida encaminhando disso. Sim. tudo. Não é? E eu falo com muito carinho, porque sei, não E é? a gente Vivíamos sente uma isso. falsa religião, sim, mas foi algo que nós recebemos como família, como Sim. tantos vivem uma estrutura. Foi o único contato de algo de Deus que tínhamos, era aquilo. Uma missão de antepassados dada a nós e que cumprimos com tanta honestidade. Então era Deus dizendo: espera porque um dia eu chego e eu meio que continuo, né, aquilo que foi feito da maneira como foi possível por esse caminho inicial, eu agora elevo e eu agora planifico. Parece um acordar de um sono, né? Exato. E ali esse sono, então, ele traz para mim muito, e eu acho que um dia, né, nós sabemos que São João disse que no final o livro da vida vai ser aberto para nós. Exatamente. Eu acho que Deus vai me contar o que ele preparava com esse Sim. sonho, com detalhes, né? O que ele soprava ao De meu fato, coração. vivemos as primeiras páginas já. Eu penso assim, sabe? Não sei Sim. que há um livro que vamos descobrir na sua totalidade algum dia, mas que algumas páginas já foram abertas para o Senhor já naquela época. Exato. Não Tu tem és- como não Tu és ver. meu, e aquilo que Isaías dizia, né? És meu, é aquele Deus ciumento, não te divido com ninguém, és meu. Continue cochilando, dormindo, É. descanse ainda, porque eu estou cuidando do teu sono. Oh, que lindo isso, padre. Muito bonito. Exatamente. Como a sua vida no seu trajeto de vida, parece que foi sempre assim? Ou houve alguns combates, como a gente diz assim? Dulce, eu não tive a típica adolescência onde o menino fica rebelde e vai para o mundo. Eu não tive a minha fase de mundo. Que Minha interessante. conversão se deu aos 9 anos. Mas sim, na medida que eu me converto com esse grupo de amigos de rua, boa parte deles, né, me trouxeram para a caminhada de fé. Mas rua é rua. Sim. E eu tive também uma parte de amigos nessa época que me perverteram um pouco. Aquele tempo onde você começa a falar Sim. palavrão, onde você Sim. começa a desrespeitar. Eu até me lembro assim daquela coisa de chegar da escola e jogar a mochila. Do quintal eu já jogava a mochila assim na cama do meu O senhor quarto. jogava ou dava um chute, né? Porque o senhor está sendo educado. Da Fernanda tá- Tá sendo educado. Eu, como mãe aqui, já senti que foi uma entrada e um chute na mochila. Para ir para a rua, entendi. dali eu poderia ter me pervertido, porque hoje sei, né, com a visão de agora, Sim. que era um grupo, e até hoje vendo, né, o quanto que notícias ruins eu tenho com que o passar do tempo daquelas pessoas. Mas eu logo me mudei dali, nós mudamos de bairro. Então até nisso, né, tem algo de providência de Deus que fez com que eu mudasse. Mas eu já estava na igreja. Não é? Sim. Eu não tive rompimento.
Dulce, no dia que eu entrei na casa de Deus, foi para sempre. Amém. Foi para sempre. Com a minha casa inteira, Sim. com todos nós. Nossa, que lindo isso, Tive Padre. essa tensão, né, dos coleguinhas de rua me fazerem um pouco a cabeça. Mas logo mudei de bairro e logo tudo se manteve. E a minha conversão com a vocação, ela se dá numa unidade plena, porque Sim. tão logo eu me atirei para estar na igreja, para estar junto da renovação carismática, que foi o movimento, quer dizer, lá via meu irmão, a renovação entra como espiritualidade católica para nós, Por ele. por ele. Ah, entendi. Ali junto a minha irmã, que regularidade com ele se encaminha, Sim. assim todos nós. Eu então, na medida que me converto, eu já entro logo para o grupo de coroinhas da paróquia e para tudo que a paróquia tivesse. Como aquele queria menino. levar coroinha? Ah, você tem que ver. Eu Você achei. tinha- Tem foto de coroinha? Eu Deve tenho, ter. Dulce, eu tenho uma... Antigamente, Meu essas Deus. coisas... Sim, era eu tão- tenho uma foto Foto? minha de coroinha, Ah, que eu ok. guardo, mas com Mas deve ter sido carinho, bonitinho de coroinha, padre. igual um bujãozinho amarrado. De Amarrado babadinho. pelo meio, assim, igual aqueles bujãozinhos de... Mas deve ter sido de bonitinho, cozinha. né? É. Ah, imagina. Olha, mas daquele tipo, daquele tipo de coroinha apaixonado. Por aquilo que Porque tudo fazia. que eu faço, isso é até uma marca muito minha, é com uma paixão avassaladora. Isso foi desde o início. Dulce, já na infância, né? Porque eu pego ali a pré-adolescência, que se diz hoje, eu já queria ser padre. Olha só. Sabe, tive um grande padre na minha vida nesse início, que foi o padre José Geraldo. Aliás, vocês não o conhecem, né, o padre José Geraldo. Se você me vê hoje como padre, eu tenho uma série de coisas que eu sei qual é a Imagina, marca dele, porque é o imagina. primeiro, né? Depois nós que se vamos ver aqui. encaminha. Olha pra nós, né? Ah, pois é. Depois nós vamos daí falar um vem pouquinho. essa afinidade. Não tenho dúvida. E uma série de notas hoje da minha maneira de ser, do meu modo. Quem conhece o padre José Geraldo vai dizer, olha, tem muita coisa. Os jeitos e trejeitos. Por conta ali da afinidade. Não tenho dúvida. Sim. E na sequência, quer dizer, à medida que eu avanço para a adolescência, aí eu tenho um marco vocacional por excelência. 15 anos de idade, um encontro vocacional, aí foi a virada. No momento de uma adoração, o retiro vocacional da paróquia, tinha jovens, meninos e meninas que querem discernir vocação. Ali, eu até fui para levar os demais, porque, né, naquela Sim. coisa de mais para animar outros, porque para mim a coisa estava só num desejo, mas num desejo estabilizado. A adolescência chegou, né, gente? Então, assim, eu não Sim. tive a fase de mundo, mas eu não fui um adolescente perfeito. Então, na medida que a gente cresce, o ministério Sim. sacerdotal já é visto com outros lados, né? Eu já não completamente, via a sim. vida de padre nas categorias de fantasias de uma criança. Aos 15 anos eu sabia muito bem o que é essa vocação, com todas as partes de renúncia e de entrega que eu não via lá quando eu brincava de padre, Entendi. né? Como Sim, coroinha. Sim, sim. Agora eu já tenho outro padre na minha vida nesse tempo, o padre Marco Antônio Soares, no qual tenho, né, como grande pai da minha vocação, porque ali ele vem, né, com o Sim. direcionamento já do quase homem Renato para responder. Engraçado que eu, né, desde criança, Sim. querendo ser padre, mas nesse encontro vocacional, aí eu tremi na base e a angústia veio com tudo. Ai, ai, Porque ai. aí eu sabia, né, eu sabia Sim. o que era que eu Já tinha não que podia entregar. voltar mais. E o que Deus me dizia nesse encontro vocacional era o seguinte, olha, agora nós vamos começar a falar sério. Até agora, tudo foi uma brincadeira de criança. E Deus me dizia nesse encontro, enquanto você brincava, eu não estava brincando. Agora, um caminho verdadeiro vai começar. Eu te quero, sacerdote. Para sempre. E aí veio a reunião de todos esses sinais, Ai, que agora lindo ao isso. nível da seriedade disso tudo. O senhor pôde ver isso no seu caminho, um cuidado de Deus desde o início, pelo jeito que eu estou sentindo. E a Sim. cada fase da sua vida, ele esteve presente da forma que ele é. Porque ele é como um pai. Sim. É como se ele estivesse esperando o tempo certo. Assim somos nós com nossos filhos. Eu sou assim com meus filhos. Eu sei que o que eu falo hoje
com o meu de 34 anos, eu não podia falar isso com ele, com 9 anos. Exato. Não é assim que ele... Não Deus dava para falar com uma criança o que ele Aí falou chegou aos uma 15 hora, anos. um dia, eu coloquei ele, porque eu precisava falar com ele, o senhor me fez lembrar perfeitamente isso. Eu falei, senta agora aqui, vamos falar sério agora. Agora eu estou te entendendo, mãe. Hoje ele já, com 34 anos, mais velho, ele diz, hoje eu entendo coisas que lá com 9, com 10, com 12... Eu, inclusive, até te criticava mais. Mas isso faz parte, porque eu também agia com meus pais desse jeito. Perfeito. O senhor vê um cuidado de Deus, padre, nesse seu caminhar até o dia da decisão? Até o dia da E colocou da pessoas decisão. ao seu lado, né? O senhor nunca se sentiu sozinho, padre? Nunca, sempre com os referenciais todos. Agora, o mais estranho é que eu me senti traído. Por Deus, nesse encontro aos 15 anos, não foi um negócio assim prazeroso, não, porque eu me revoltei porque eu disse, mas eu só era uma criança brincando. Como é que é isso? Não. Eu me senti meio que traído por Deus e eu me revoltava, porque eu dizia, não, mas eu só estava brincando, eu era uma criança. E agora vem com essa história de que tudo é sério, e Deus me dizendo exatamente isso. Olha, você brincava, mas eu não brincava. E agora nós vamos conversar em outro tom sobre isso. Que lindo o dom de ciência como aflora no senhor, hein? Porque eu tenho certeza que foi num dom de ciência que o senhor lhe falou isso. Exato. E com um preço, né, a ser pago por cada camada do que Deus nos mostra. Exatamente. Aí está o diagnóstico. Essa é a essência do dom de ciência. Já te disse por quê e dói. O diagnóstico não é muito fácil, Nossa, não. Demais, e interessante demais. Que no seu sacerdócio, eu como leiga, só que tenho que falar, não é ele que tem que dizer, sou eu que eu assisto, sou eu que estou dentro dessa assembleia. Até hoje esse dom, no bom sentido, ele persegue, padre. É o seu carisma. Você já bateu o martelo nisso ou não? Alguém já lhe disse? Sim. Renato, esse aqui é um dom que, de fato, está muito presente na tua vida sacerdotal como pregador da palavra também, né? Porque o senhor tem isso, né? Eu tenho fé, a gente sente isso nessas pregações. E o senhor e Deus falou isso exatamente com o senhor nos seus 15 anos. 15 anos. Não que ele tenha brincado de ser criança, porque Deus... Porque é pai, e se o pai achou que tinha que brincar, tudo bem, mas agora então vamos chegar a falar sério. Perfeito. E o que aconteceu com 15 anos? O que foi tão revoltante assim? Não, daí 16 anos, perdi o meu pai, eu chego àquilo que eu disse, né, no início, o ano que eu comecei os encontros na paróquia, 17 aí segui, não é prosseguir, nós tínhamos, o padre Marco Antônio fazia na paróquia um encontro semanal, com homens e mulheres que queriam discernir a vocação. Toda semana, num sábado à tarde, ele se assentava com a gente para conduzir caminhos de visão para a vocação. Um verdadeiro formador de vocações é o padre Marco Antônio, pai de vocações para todo canto e para toda parte. Hoje ele está lá no Rio de Janeiro? Hoje ele é pároco em Campos dos Goitacazes, na cidade sede da nossa diocese, mas era meu pároco em Itaperuna, nessa época. Um diretor de vocações que nunca conheci igual até hoje. Um homem dotado de um olhar clínico para perceber o mistério de sinais na vida de quem é chamado de uma forma toda especial, e ele sabe disso. E isso está impresso, né, numa segurança que transmite para todos nós. Porque o diretor de vocações, na verdade, ele não é o homem das respostas. Ele é o homem das perguntas, né? Ele tem que saber fazer as perguntas. Esse é o verdadeiro formador, né? Exatamente. Nós vamos buscar as respostas. O diretor de uma vocação, ele não está vendo o que o vocacionado está vendo. Porém, ele é capaz de dar uma lógica de coerência para os sinais que estão acontecendo. Sim. E isso, então, é tudo que nós precisamos. É um abridor de portas interiores. Exatamente. No ano de 2004, eu ingresso, então, no seminário, decidido. Não é um caminho, então, de formação. Por 8 anos, então, a caminhada do seminário. Tendo como visão, Dulce, olha, ponho a mão no fogo aqui. Se você não acreditar, eu boto a mão no fogo aqui. Para mim, nunca me vi como padre de nenhuma outra forma que não seja na Diocese de Campos, no Rio de Janeiro, no dia a dia da paróquia no qual eu me decidi. Não é ser, o padre diocesano vive por primeiro para esse trabalho, estar na paróquia junto daquela visão, né, daquele local
daquele território ali onde eu viverei a minha vida de padre junto daquele povo. Amém. Posso até dizer que já me imaginava, até no tempo de seminário, de ir ali fora para fazer alguma coisa, para estar numa missão, ok. Olha, eu ouso dizer que até talvez pensava, olha, se algum dia uma televisão católica me chamar para alguma coisa, eu até poderia imaginar que isso aconteceria. Mas sempre voltaria para aquela plataforma, para aquele lugar, no qual vivi 7 anos do meu ministério, com um saldo mais do que positivo, meus 7 anos de padre, vividos para esse lugar, não é? Onde eu me direcionei, onde eu Sua paróquia. Me conduzi. A paróquia e o dia a dia. Sim. E a própria paróquia, nesse dia a dia no qual eu me dedicava, se voltarmos na linha lá, o padre Marco Antônio, aquele lá, né, sim, que nos formava para a vocação, o formador, ele já nos dizia que a vocação, você vai viver uma vida de respostas. Parece que quando eu digo sim, arruma as malas para um determinado lugar, parece que agora acabou, né, as respostas. Eu já disse sim, então agora eu vivo na manutenção daquilo que eu respondi. Sim. Mas ele disse não. Você eternamente vai viver numa esquina, onde a todo momento você terá que dizer sim ou não. O chamado ele é dinâmico. O Senhor tem camadas de discernimento ainda a ser feitas na história do projeto que você assumiu, até mesmo de família, até mesmo da vocação matrimonial. Ele dizia isso. E a prova viva está aqui, com 7 anos de padre. O Senhor vira o jogo e ele me chama e ele me manda ser um padre missionário. E eis-me aqui, Senhor. Nossa Senhora, a gente volta a zero de novo. Essa intensidade naquilo que o Senhor faz, sempre foi assim pelo jeito? Sempre. Ou cada vez aflora mais e até nisso tem também maturidade ou não? Olha, eu diria que é sempre até ao nível de exagero. Amém. A minha intensidade. E aí sim, né, sim. Começa a ser ruim. Porque quando você tem um exagero de dedicação, de uma maneira que toda a energia se esgota ali, e até numa decepção, né, quando a gente coloca tudo, a gente se desmorona. Mas sempre comigo, com muita intensidade. Eu tinha uma brincadeira no seminário, dentre tantas, né, porque a história de seminário tem de tudo e mais um pouco. Conta uma para nós, pelo menos. Se você pega os meus colegas de seminário, eles sempre me zoavam, dizendo, Renato, parece que você está querendo pregar para nós o tempo inteiro. Isso é porque, por exemplo, a gente está numa mesa almoçando e tal, quando eu vou falar, quando eu vou trazer, mas é numa aqui, vontade, você está me entendendo? Sim, é num convencimento. Falando, Renato, para de pregar, gente, eu não estou pregando, não, eu só estou conversando. E padre, isso não vem um pouquinho do movimento? Vem. Isso não vem da renovação carismática? A renovação não abriu portas para esse tipo de carisma? Com certeza, esse despertar da fé Deus expectante, esse querigma na ponta dos lábios, onde parece que parece que não consegue dialogar, parece que temos que, né? E a todo momento. Não é um pregar, não é querer ser melhor que o outro, não é nesse sentido. Mas é a intensidade do Espírito em nós, é impressionante. Perfeito. Isso. E essa produto vontade do batismo no Espírito Santo, padre? Com certeza, e de sempre levarmos em conta de que o primeiro anúncio pode ser dado a qualquer momento, a qualquer hora e a qualquer direção. E que seremos usados por Deus a todo momento. Sim. Maravilha. E no meu caso, digo até às vezes pecando por exagero. Entendeu? E isso, né, é lógico, né? Qualquer exagero, para lado que for, não é bom. Mas é menos ruim quando o exagero é para mais, isso, né? não quis falar, mas deixa que o padre fale que é melhor. Do que sermos mas é menos ruim, com né? certeza. Do que sermos menos. Sim. E aí, Dulce, no meu ministério de padre lá na paróquia, para bem da verdade, foram 7 anos de muita bênção. Sinto falta de uma série de camadas, né, do ministério ligado à paróquia, mas ele nunca foi, nesses 7 anos, aquele típico ministério local. Certo. E aí é que está, né, a puxada de discernimento para o ministério missionário, porque eu estava lá na paróquia e eu fui muito feliz junto daquele povo para onde eu fui enviado, mas sempre
estando a todo momento com um ministério que alcançava a gente de tudo quanto era canto, de tudo quanto era lugar, e a semana inteira correndo para tudo quanto era canto. Imagino. A ponto de ter paroquianos, aqueles mais achegados que vivem sempre preocupados com a gente, preocupados com a saúde, preocupados se vamos... Na boa alimentação, se tá uma comendo hora bem. nós vamos cair, né, no chão de tanta desgaste das coisas, eles sempre a me acenar. Um dia o senhor não vai aguentar essas duas coisas do mesmo jeito. Nossa, que lindo. Seja a rotina paroquial, com esse ministério de bater em todo canto e de bater em todo lugar. E se eu olho esses 7 anos de padre, eu vejo sim um Deus que já me dava notas de que um dia então eu precisaria transpor para essa verdade de ser um padre missionário. E aí vem a obra Evangelizar, aí vem o contato, né, com o carisma, com a maneira de ser que nós temos aqui. Exatamente. E aí, de novo, né, como eu disse, a vida de respostas. Eu peço esse deslocamento para estar aqui no ano de 2020. E aqui o senhor pode voar. Isso. Aqui, então, eu realizo toda essa verdade eu costumo dizer, e não falo isso de maneira pejorativa, embora dizendo assim numa frase pareça... ofensivo que eu vou dizer. O padre missionário, ele parece que ele não tem mais filhos. Mas a gente cuida dos filhos dos outros. Entende? Interessante. A gente não tem mais filhos. Sim. Eu não tenho mais filhos. Eu não tenho mais... Eu cuido de filhos dos outros. Né? Porque todos estão localizados no seu lugar de paternidade. Só que... Como eu disse, essa frase, a princípio, ela soa como eu num lugar ruim. Mas não, há uma excelência em cuidar dos filhos dos outros. Exatamente. Há uma excelência em ter a pessoa não do início ao fim de um processo da vida, mas eu tenho ela por uma noite. Agora, o senhor está cuidando de muitos. Agora ele está cuidando de você, nesse instante. E há uma excelência em chegar agora para dar um soco no coração, sabe? Agora para dar um choque. E meio que, por isso que eu digo não ter filhos, porque a gente trabalha e solta, porque nós não estamos no dia a dia da manutenção E você sabe que aquele que está do outro lado sente isso. Ele se sente único do outro lado. Exato. Eu posso dizer, assim, eu tenho um carinho muito especial, né? Mas quem não tem pelo Padre Renatinho? E eu, quando estou assistindo, eu tenho fé, por exemplo, eu estou em casa, numa missa, alguma coisa, eu me sinto única naquele momento. Amém. Tanto que, às vezes, eu não me aguento e eu tenho que mandar um WhatsApp pro padre. Eu falei, meu Deus, o seu padre deve estar até aqui de coisas e ele vai ter que ver meu WhatsApp. E eu acabo contando toda a homilia que ele mesmo fez. Isso, porque, o resumo da porque Dulce chega sempre. Porque eu me sinto única naquele momento. E uma coisa que as pessoas testemunham para mim, nesse meu tempo aqui na obra, porque é onde eu me dedico, né, exclusivamente a essa dimensão missionária, não só para um território, mas, né, como estamos agora, para todo lugar. Uma coisa que as pessoas testemunham é o seguinte: padre, parece que nesse momento que o senhor está aqui, parece que nós já nos conhecemos há muito tempo. É isso que eu talvez quis dizer, exatamente. Então, aí eu falei, então há uma excelência nisso. Então, sim, eu não vou cuidar de ninguém no dia a dia da caminhada, do pastoreio propriamente dito. Mas se eu chegar nessa hora e conseguir conquistar um espaço como se fôssemos íntimos, como se tivéssemos visitado e vivido tanta coisa juntos, é como se naquela hora então conseguíssemos Isso virar é profético. o jogo. Isso é profético. Isso alguém um dia lhe disse, ou o próprio Deus, o próprio Espírito lhe disse isso no seu interior. E você sentiu que era isso mesmo, mas enfim, a gente se acaba se entregando, não sabe o que vai acontecer, mas no decorrer do tempo, Deus vai confirmando isso através do que Ele está fazendo hoje na obra Evangelizar. Preciso onde o senhor estiver também, né? Exato. Porque já veja que o padre está saindo, retiros aqui, encontros de homens não sei aonde, mulheres, retiros para ir. O Padre Renatinho não para. Esse é o carisma, esse é o Espírito Santo que aflora dentro dele. Hoje você está podendo conhecer um pouco mais ele. É diferente um pouquinho isso. Se você quer ouvir as homilias, acesse a TV Evangelizar. Isso. Quer assistir as pregações do Padre Renato Redson? É difícil falar Padre Renato Redson. Do Padre Renatinho, eu tenho fé de segunda a sexta, das 23 horas à 1 da manhã. Hoje você está conhecendo a pessoa dele. E isso é muito importante. Às vezes a gente pensa e olha, as pessoas olham para a gente na TV
E acho que a gente, às vezes, até não tem nenhuma história para contar, alguma coisa assim, ou alguma coisa fora, sobrenatural que a gente vive. E, de fato, a gente vive muito sobrenatural no nosso dia a dia. Não é diferente com o Padre Renatinho. Você vê que os dons do Espírito Santo, ele tem a flor da pele. E digo a flor da pele porque ele aqui também está quase subindo em cima aqui dos estúdios do podcast A Ele a Glória, mas isso é ele, de fato, né? Mas isso foi também um homem batizado no Espírito Santo. Fala um pouquinho disso, a gente quer ouvir um pouco esse lado carismático do Padre Renatinho. Faz a diferença, total diferença ser uma pessoa... Explique um pouquinho o que para o padre é um batismo no Espírito Santo, para o povo não achar que é o segundo batismo ou há um terceiro batismo. Hein? Olha, Dulce, eu fui entender isso no seminário até, que na igreja nós temos um leque de espiritualidades e existe aquilo que é próprio da fé católica. Nós somos, aliás, a única religião que tem essa baliza, né? Uma única fé para todos, com expressões das mais diversas. Em nenhuma outra religião a gente tem tanta diversidade de dons e de carismas assim. Porque para mim as duas coisas foram tão juntas, né? Para mim ser católico era ser carismático. Não tinha uma... não havia outra forma, né, de ser, não com desrespeito aos movimentos da igreja, não, mas eu não conhecia. O seminário até que me fez ver que outros, por outros caminhos e outras maneiras de ser, chegam ao mesmo lugar, né, da fé católica, e aí a gente a teologia vê a não deu uma... ainda mais. Na teologia não deu uma... Opa! Não deu. Eu digo até que no primeiro ano de seminário, no dia que eu descubro essa igreja... Nunca voltou chorando pro... Não, no primeiro ano veio muito dessa tensão, porque o seminário implica muito em nos dar a formação presbiteral daquilo que a igreja manda que nós façamos. Sim. Então, parece que o seminário, num primeiro momento, e todos nós no seminário, a gente tem uma sensação de que tudo será mais frio. Parece que a vida de fé ela vai então se esfriar, ela vai ficar racional, mas não. Na verdade, é a preocupação da igreja em nos dar o que precisa ser feito. Bom saber disso. E aí o tom, né, do que tem que ser feito. A vida de oração. A vida de oração é isso, em tal hora, em tal lugar, e tem que ter isso, e tem que ter isso, e tem que ter isso. O resto é por sua conta e a sua maneira pessoal de ser diante de Deus. Mas isso aqui tem que cumprir. Parece que isso soa como frio, mas por outro lado é base, né? E base é isso. Que disciplina também. Disciplina. Então, a oração, ela toma esse vigor. Sim. Mas veja, nunca foi um conflito, nunca foi um conflito. Ao contrário, de repente, até. Né? Ao contrário. Foi um impulso. Foi um impulso. Deus que falou a mim, dentro da fé católica, na realidade do movimento da renovação carismática, e que na medida que avançamos, nós queremos tão somente, como movimento e como expressão da vida católica, nós queremos tão somente em nós o que aconteceu em Pentecostes, somente isso. O que nós queremos é que se repita o que Deus fez em Pentecostes, quando o Espírito Santo se tornou uma presença universal para todos. Quando a pessoa do Espírito Santo, que sempre existiu, né, com o Pai e com o Filho, mas ela se torna na terra, a partir de Pentecostes, uma presença a ser habitada em qualquer pessoa. Exatamente. E que essa pessoa, movida pelo Espírito, promova tudo que o Espírito quer. Amém. E nós então, podemos, dentro do movimento, podemos fazer essa experiência um pouco mais, podemos dizer assim, palpável até e palpável. Profetizamos para todos os demais movimentos da igreja a mesma verdade, de que esse Espírito sendo derramado por todos precisa promover grandes carismas. Amém. E por aí vai. E só aí poderemos ser testemunhas de que Jesus Cristo é o Senhor. Isso. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. Aqui tem uma passagem bíblica que a gente já falou um pouquinho antes nos bastidores, assim. Eita! Mas veio forte no meu coração que ele tem esse dom da palavra. Você já sentiu isso, né? Você já experimentou, já viu o Padre Renatinho pregando com toda essa intensidade. Acesse a TV Evangelizar, coloque lá Padre Renato Redson, você vai assistir às missas, né? As homilias. E agora estão fazendo cortes só com as homilias também. Interessante isso. Isso. Sim, muito, muito bom isso. Mas o padre diz que tem duas passagens, mas uma que de fato é da ordenação presbiteral dele. E aqui ele me disse que está em Atos, capítulo 3, versos aí 4 em diante, né, padre? Isso. Fale um pouquinho assim para a gente
Porque o lema. Deus lhe tocou como? Assim, sentiu como? Foi uma noite, o senhor estava folheando a Bíblia? Conta um pouquinho como que surgiu essa passagem bíblica. Todo vocacionado, né, há um costume antiquíssimo da igreja, de que junto do sacramento o candidato escolha um lema para a sua ordenação. E eu estava no 3º ano de teologia, no encontro para seminaristas do Renascem, que, aliás, está agora, né, nesse mês, acontecendo pelo Brasil inteiro. Fala um pouquinho para o povo o que é Renascem, a sigla. O Renascem é a vida da renovação carismática dentro dos seminários. Seminário, a gente tem grupo de oração, igual tem na paróquia, igualzinho a gente tem na paróquia, tem no seminário, com os seminaristas. E o grande retiro, né, Renascem, Retiro Nacional de Seminaristas, em janeiro reúne os seminários do Brasil inteiro, no meio do ano, nos regionais, nos estados. Então, agora, nesse Olha tempo... como ele lembra bem, hein? Tá tendo fogo para todo exatamente. canto aí, né? Nas férias, no meio do ano, no seminário. Num desses renascens, nós tínhamos como tema esta passagem aqui. Ah, entendi. Atos dos Apóstolos, capítulo 3º. O momento pós-Pentecostes, então tá tudo ligado aqui. São Pedro, após proferir aquela pregação que converteu 5.000 homens, no qual nunca mais se viu aqueles homens medrosos, né, trancados em nenhum tipo mais de sala, São Pedro adentra no templo e passa por essa porta chamada Porta Formosa, no qual havia ali este homem coxo de nascença. E aquele homem tinha a rotina de ficar ali pedindo esmolas na Porta Formosa do templo. Ele pedia esmolas, ele necessitava de dinheiro, e ele, por ser coxo e por toda a sua debilidade, sempre esperava que lhe dessem o dinheiro da contribuição para que ele sustentasse. São Pedro passa por ali. E então, passando por ali, São Pedro olha para ele e diz: olha, o que você está querendo eu não tenho. O que você está querendo eu não tenho. E aí eu construo o meu lema, Dulce, com as palavras de Pedro, versículo 6º. Sim. Ele diz: não tenho nem ouro e nem prata. E aí eu começo o meu lema: mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Você espera dinheiro, a sua demanda é essa. O seu raio de expectativa é esse, né? A sua esperança é que somente você seja socorrido nisso. Mas São Pedro dizendo: eu, como ministro de Deus, eu não venho para atender às suas expectativas. Eu não venho atender às suas medidas. Eu não venho trabalhar com a sua visão. Eu venho da parte de Deus trazer o que eu tenho em nome de Deus para você. E o que eu tenho, eu te dou. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É isso que o Senhor faz todos os dias. Deus falou na minha vida. Meu e me pediu Deus, que Padre. eu vivesse Nunca tinha pensado por esse lado. sempre cumprindo esta palavra. Nunca eu tinha. quero ser alguém que não tenho o ouro e a prata de uma série de demandas no qual eu sou completamente incapaz e não posso te atender em uma série de necessidades. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te Que maravilha. e anda. Sabe que eu nunca Naquele pensei... dia, é isso. E parece que encaixa melhor com o Senhor do que com outra pessoa. E No seu eu tomo sacerdócio. posse E vive isso, de fato, no seu sacerdócio? o tempo inteiro da minha vida. Que profético isso, gente. Sinceramente, parece frase de efeito, mas eu não fico uma semana sem me lembrar literalmente desse versículo. Literalmente. Eu não tenho, diz Pedro, e declara mesmo, nós não temos, mas o que nós temos. Pedro declara a nome de precariedade dos seus Sim. meios, de uma série de Sim, coisas que ele sim. não tem, mas ao mesmo tempo exalta aquilo que ele tem. E aquilo que eu tenho, Hoje, eu vou por dar. exemplo, alguém como eu, uma mãe de família, um pai que está ali assistindo, ouvindo, não é padre, não somos consagrados de outra forma, né, no matrimônio. Também isso aqui é para nós, porque aqui está na palavra de Deus. Isso aqui, eu, Dulce, ou alguém que está, como o Miguelzinho aí com 20 anos, ele assistindo, um jovem, como que eu posso trazer isso para a minha vida? Eu não, de fato, nós não temos nada, o que nós temos é Jesus Cristo pelo nosso batismo. Mas como eu posso dizer, como eu interpreto isso? Alguém que está ali assistindo agora. Ô Dulce, eu já preguei esse texto aqui brigando com o pessoal. Vai ficar feio agora eu repetir o mesmo xingamento. Padre, isso é próprio do Senhor. Eita, eu acho que vai ficar estranho aqui, mas eu já preguei apontando o Brigue dedo. com o padre. Eu já preguei
apontando o dedo na cara do pessoal, porque nessa hora não é rosto, não é cara. Eu já preguei apontando o dedo e dizendo, não se intrometa naquilo que você não foi chamado para fazer. São Pedro está dizendo, ouro e prata eu não tenho, não se intrometa naquilo que você não sabe, não tem talento, não tem ministério, não tem dom. Não enfie o nariz e não se meta naquilo que não é Desculpa, seu. gente. Porém, naquilo no qual você sabe que Deus te enviou, naquilo que é o teu papel, naquilo que é o teu carisma, naquele talento que Deus te deu, abre essa boca, coloca a sua vida para funcionar e execute. Porque São Pedro se retira 100% do que não é dele e coloca toda a sua vida naquilo que ele chamou para ser. Então, já xinguei muita gente com esse versículo, dizendo, não se meta no que você não sabe, não enfie o nariz num negócio que não é seu. Agora, quando a chamada for para o que você tem, aí é o contrário. Né? Gente, a diferença é só uma página. O que esse homem era antes e o que esse homem depois virou. O que nós somos... Podemos dizer assim, um antes do batismo, porque assim, Dulce, nós somos batizados, diz alguém lá, você é batizado. O que aconteceu com o batismo que o padre Renatinho recebeu? Qual a diferença? Há um desmembramento. O batismo no Espírito Santo, aquela efusão que nós falamos dentro da renovação carismática, podemos dizer que é como que um desmembramento do nosso primeiro batismo. Não é um segundo batismo, mas o que acontece? Por que essa virada, essa mudança tão... O padre Paulo Ricardo, uma vez numa pregação... Tem pessoas que nos dizem que a gente somos diferentes. Exato. O padre Paulo Ricardo definiu o batismo no Espírito Santo de uma maneira surpreendente. Ele disse, olha, nós recebemos o Espírito Santo no batismo, ponto final, no sacramento do batismo. E o que é a efusão do Espírito Santo, que antes até a gente falava tanto o batismo no Espírito Santo? Já recebi. No sacramento eu sou habitado pelo Espírito Santo. Ele diz que a efusão do Espírito Santo é quando eu me dou conta e eu tomo consciência do que é que está existindo aqui dentro de mim. Olha que interessante. Interessante mesmo. Uma hora, então, veja, eu já sou habitado pelo Espírito Santo, ele já rege a minha vida. Mas eu não tomo consciência. Eu não tomo consciência. Então eu vivo com algo dentro de mim no qual não tem. De repente, há uma hora onde eu me vejo batizado. Veja, o batismo no Espírito Santo não é a hora que eu sou batizado, mas é a hora que eu me vejo batizado. E eu assino uma folha em branco para esse Espírito Santo. E eu digo, então agora faça tudo que o Senhor quer. Olha isso. Um pouco Nicodemos, padre? Sim, sim. Tem uma vida inteira, um aprendizado, mas naquele momento Jesus disse, você vai ter que nascer de novo. É a folha em branco. Exatamente. É a hora de uma tomada de consciência. E isso a gente demora a ter na vida, sobretudo se formos batizados quando crianças. Ainda mais, né? Há uma hora de um tiro onde eu descubro para que eu nasci. E descubro o Espírito que habita em mim. E junto com isso vem uma demanda de toda uma tarefa que o Espírito Santo encontra liberdade dentro de mim para agir, para fazer. Mas o senhor sabe que isso está aqui, né? Em Atos 2:37. Ao ouvirem essas coisas, Pedro acabou de pregar, ao ouvirem o povo essas coisas, ficaram compungidos. Aquilo entrou como uma faca, como uma cirurgia. Compungido, punção, no íntimo do coração, e indagaram Pedro dizendo aos apóstolos, o que devemos fazer para sermos iguais a vocês? Não foi com essas palavras, mas eu estou aqui acrescentando um pouco mais. Pedro respondeu-lhes, arrependei-vos. É isso. Não houver uma metanoia, uma transformação de dentro para fora, vocês não vão ser iguais. Olha, você, meu irmão, que está aqui nos ouvindo, nos vendo, se você já foi batizado, então, você já recebeu o Espírito Santo. Só faz uma coisa. Acorda. Toma consciência. Acorda. E começa a olhar quem mora dentro de você. Vamos falar sério agora? Vamos falar sério agora? Exato. Chegou aos 15 anos. Vamos falar sério, Renato? Isso. Eu acho que isso um pouco o Senhor nos diz. A hora vai dar certo agora do acordar. Quando eu falei desmembramento, quem usou essa palavra foi Padre Joãozinho. Que nós temos um programa aqui na TV Evangelizar, o Rema. O Rema. Tanto que é uma palavra que a Renovação usa muito. Sim. Né? Quando vão nos dar um tema para pregar, nos diz assim, este é o Rema da tua pregação. Ou seja, aquela essência, aquele chegar cada vez mais perto daquilo que Deus deseja. E Padre Joãozinho dizia isso numa entrevista. Né? Cabe aqui falar o programa, qual emissora.
E ele dizia deste desmembramento, ou seja, é um só batismo, mas essa tomada de consciência, se desmembrar ao caminhar da nossa vida, alguns mais cedo, outros mais tarde, entre aspas, né? Porque eu fui com quase 30 anos. Padre Renatinho com 15, a Dulce com 30 e pouco. Mas é assim, essa tomada de acorda, minha filha. E foi graças aos grupos de oração que a gente... Padre querido, você acredita que estamos aqui há 1 hora falando? Nossa Senhora, olha aí, ó. Passou, mas Isso, parece Miguel, que foi 1 minuto. Com o Padre Renatinho vamos ter que marcar. Pode? Mais uma? Pode, e a gente já Coloque já aqui embaixo, um esquema né? legal aqui. Porque hein? a gente está no Spotify da Rádio Evangelizar e no YouTube da Rádio Evangelizar. Então você pode deixar aí teus comentários também no Spotify. Você pode dizer, olha, eu gostei da entrevista, foi muito legal o bate-papo. Eu gostaria que o padre falasse disso. Dá para fazer isso? Pode temos sim. Que pedir licença o pessoal sugerindo esquemas porque aí. Porque agora pode. você conheceu o padre. Agora nós queremos ouvir o padre pregando temas. Coloque aqui, né? A gente vai tentar entrar na agenda do padre. A gente sabe que é uma loucura a vida dele hoje, né? Esse mover do espírito, o povo do norte do nordeste que é o padre, o sul que é o padre, leste, oeste que é o padre, Estados Unidos está querendo o padre, e o padre está saindo dos nossos dedos. Não, mas ele é da obra evangelizar, é preciso, no momento, ele é um grande colaborador e posso dizer assim com tudo que eu também sou essa colaboradora e marquei presença na minha vida aqui, também deixei, vamos dizer assim, tudo pela causa do Senhor dentro da obra Evangelizar é Preciso. Hoje ele é um grande aliado do Padre Reginaldo Manzotti. E o quanto o Padre precisa e a obra precisa do Senhor, Padre Renatinho. Eu lhe digo isso com todas as forças da minha vida. Deus queira que ele tenha muitos anos aqui, né? Até por causa da sua juventude. Nós podemos ter o Padre Renatinho, até o Padre Teucio, fica velhinho, né? Tem os seus cabelinhos brancos aí, a gente quer ter o Padre Renatinho. Amém. Nosso horário foi. Eu gostaria muito estar mais 1 hora aqui, mas nosso podcast tem isso. A gente repete a dose, então, daqui a pouco. Pode ser? Hein? Pode ser. Então, você é nosso avaliador aqui, coloque, gostou, foi legal, eu gostaria que o padre falasse disso, daquilo. Muito obrigado, Padre Renatinho. A gratidão é toda minha, Dulce. Então, a última palavra, unidos. olhando para essa câmera aqui. Eita. Qual é essa palavra daquela pessoa que está na fé assim, indecisa e até invocação? Dá uma palavra de incentivo para esse povo. Não tem como você ouvir a história de alguém que foi chamado por Deus, como foi agora a minha, e não também entender que você é um ser humano como eu, tão idêntico. E a minha situação, você jovem, moça, rapaz, num dia a dia tão parecido com o meu, que não tem absolutamente nada de destaque, né, de extraordinário, Deus vai comparecer na sua vida a partir desse podcast e vai te pedir uma resposta. Eu creio. A todos nós, em qualquer idade ou estágio de vida que estejamos. Algum momento aqui em que eu falava sobre mim, a Dulce falava sobre ela e sobre nós, algum momento se cruzou com a sua história. Então agora é inevitável. Você agora tem um Deus com um assunto a tratar com você. E eu só te encorajo a responder para que a sua vida seja a repetição dessa mesma entrega. E nós estamos unidos para fazermos com que a nossa vida honre a esse chamado, mais e mais. A gratidão é toda minha, o presente é todo meu, por poder dividir tudo isso aqui com vocês. Amém, Padre querido. A Ele, a glória, a honra. Padre Renatinho, você vai se despedir com uma bênção agora, toda especial para a gente. Continue, né, assistindo e acompanhando podcasts como esse. Tem outros também maravilhosos dentro da grade da Rádio Evangelizar. Mas esse foi a Ele, a glória com Dulce Maria, tanto no Spotify como no YouTube da Rádio Evangelizar. Nos acompanha aí. E Padre Renatinho, quer saber mais dele? TV Evangelizar, né? Canal aberto para todo o país, né? Fora do país, nós temos o aplicativo da TV Evangelizar, nós temos as redes sociais oficiais da TV Evangelizar, YouTube, também temos o nosso Facebook. E aí, Padre Renatinho também tem a sua página no Instagram e nas redes sociais. Fale um pouquinho, bem rapidinho, para o povo Isso, Dulce, procurar. No Instagram, @pe.renato.redesson. @pe.renato.redesson no Instagram. A gente faz uma família bonita por lá. Segue o padre lá e com certeza sempre tem novidades, né, do Padre Renatinho. Sua bênção, Padre. Eita, quero dar então a minha bênção, estender as minhas mãos direto aqui dos nossos estúdios para você e pedir que o Senhor te abençoe e te guarde, volva para vós o seu olhar e te dê hoje a paz. Por esta bênção que agora concedemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Você ouviu A Ele e a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.